Vamos orar e depois nós vamos ler Atos 10. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este dia. Abençoa, Senhor, a nossa noite, abençoa o nosso dia amanhã, abençoa, Senhor, o resto da nossa semana. Pai, tudo está nas tuas mãos, tudo está sob o teu controle. Tu és maravilhoso, tu és bom, majestoso. Deus, tudo que o Senhor faz é perfeito. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus. Então vamos ler. Atos 10, nova versão internacional, NVI. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Gente, tremendo, né? A gente vê que os espíritas, eles têm muito dar esmola, né? Muito fazer a obra dessa forma, né? Ofertando na vida das pessoas. E aqui, nessa passagem, a gente vê a importância disso. Olha só. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E quando o anjo apareceu, ele fala que tanto a oração quanto as esmolas, né, que Deus viu. O anjo continuou: Agora, mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e come. Pedro, porém, respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Gente, que Deus tremendo a gente serve, né? Então, Cornélio teve a visão, enviou as pessoas lá. Enquanto as pessoas estavam indo, né? Os servos deles estavam chegando lá. Pedro tem essa visão, que é tremenda. Não chame de impuro ao que Deus purificou. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. É tremendo, né? Porque eles oravam ao Deus vivo, né? Deus, já eram de Deus, já era um homem, ele já era um homem de Deus, mas ainda não tinha se convertido, aceitado Jesus. Então eles precisavam que Pedro viesse e falasse de Jesus
para eles. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Tremendo! Deus deu para ele a visão, deu o entendimento. Então, que nós também sigamos esse exemplo, né, gente? Não existe pessoa impura, a gente não sabe se a pessoa está buscando ao Senhor no quarto dela, no íntimo, né? Se ela e o que Deus vai fazer na vida dela. Para que Deus a chamou? Então, vamos preocupar em crescer, abençoar outras vidas, mas nunca julgar, porque esse é o trabalho somente de Deus. Amém? Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim, mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor ordenou que você nos diga. Então, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Amém. O que nós precisamos, gente? Temer ao Senhor e fazer o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel e fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus, ele curava todos os oprimidos por quem? Pelo diabo, não é pelas pessoas, mas sim pelo diabo. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pendurando-o em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Eita glória! Obrigada, Senhor Jesus. Não por todo o povo, por testemunhas que Deus já havia designado, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Eita glória! Eles receberam a mensagem, receberam o nome de Jesus e foram batizados pelo Espírito Santo. Mas já estava escrito em todos os profetas que aquele que crê em Jesus o recebe perdão dos pecados. A gente sempre tem que lembrar disso, porque pecamos e pecaremos, mas já foram perdoados os nossos pecados, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro,
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Aleluia! Eles acharam que era uma coisa só privada para os judeus, mas Deus não faz acepção de pessoas. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, a gente vê que na maioria das vezes as pessoas são batizadas primeiro na água. Isso aconteceu com os discípulos, né? Porque os discípulos só receberam o Espírito Santo aqui em Atos. E Jesus já tinha ressuscitado e ascendido ao céu, né? Mas aqui a gente vê, né, que não tem ordem. Às vezes Deus vai batizar com o Espírito Santo primeiro, e depois a pessoa vai ser batizada por água, às vezes pela água, e depois Deus desce com o Espírito Santo. Mas é necessário ter os dois batismos. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Claro, eles queriam ser ensinados o máximo possível, aprender o máximo possível de Jesus, porque eles já eram tementes a Deus. E eles viram que Deus mostrou para eles que ainda estava faltando algo, que era a salvação, que era Jesus, que era o Espírito Santo. Que maravilha isso ter acontecido. E a gente pode ler hoje essa palavra e também ser avivados, né? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Vamos orar? Pai, abençoa-nos, Pai, com o teu discernimento, com a tua sabedoria. Senhor, que o Senhor possa nos direcionar como o Senhor direcionou Pedro, como o Senhor direcionou Paulo. Pai, que nós possamos ter sonhos, visões, ouvir a Tua voz audível, ver milagres e maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.